eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença no seu viver. Não existe vida além de ti. Incomparável és na minha vida.
adoramos, Pai. Aleluia. Vamos declarar. Aleluia, que nós falamos Jesus. Amém? E nós queremos declarar este nome. Porque este nome ele é poderoso. E como nós dizemos aqui, ele é glorioso. Aleluia. Talvez hoje você entrou aqui nessa noite com alguma coisa, com alguma enfermidade. A unção do bálsamo de Gileade, ela não cessou, ela não parou. Porque a fonte de Jesus era inesgotável. Aleluia. E essa unção ela continua sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos, sobre as suas mãos. Eu quero declarar nessa noite: seja curado, seja restaurado. Talvez você entrou nessa noite com alguma dor. Coloque a mão aí sobre o seu coração, o local, porque nós queremos ministrar cura. Aleluia. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Aleluia. O tempo não invalidou a unção e o poder de Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer que o tempo não invalidou a unção, o poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu quero novamente te dizer, eu acho que você não entendeu. O tempo não invalidou o poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Declare Ele. Declare o nome dEle. Declare o nome dEle na sua casa. Declare o nome dEle na sua família. Declare o nome dEle nas ruas. Há uma unção poderosa sobre este lugar. Há uma unção poderosa neste lugar. Há uma unção sobre a sua vida, meu amado. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declaro teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, destripa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Nós declaramos o teu nome, Senhor. Sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. E o nome dele é. Nas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a família, clame santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Declare tua presença, Senhor. tua presença, Senhor. Aleluia. E não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
Aleluia.
e há de se dobrar. Toda terra entoará, meus símbolos vossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda terra entoará, meus símbolos vossos cantarão. Grande é o Toda terra entoará, meus símbolos vossos cantarão. Grande é o Senhor. Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Toda terra entoará, meus seios, ossos cantarão. Grande é o Senhor. Aleluia. Toda terra entoará, meus seios, ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez ao coral. Toda terra entoará, meus seios, ossos cantarão. Grande é o Senhor. Todos os instrumentos. Toda terra entoará, meus seios, ossos cantarão. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego
você abrisse a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Amém. É a promessa de Deus para os fiéis a Ele. Nós somos fiéis ao Senhor. Deus, Ele fala para o povo de Israel, aqui fala sobre as promessas de bênção para a nação de Israel. Deus, Ele fala para Moisés falar para o povo sobre a maldição e a bênção, e fala para que o povo venha escolher o que eles queriam. E o povo falou para Moisés: nós vamos escolher a bênção. E a Bíblia diz que Deus então fala para eles: se eles ouvirem a voz do Senhor, todos seriam abençoados. Amém? Eu quero orar por você que vai dizimar nessa noite, vai ofertar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, em nome de teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos a Ti nessa noite pelos teus filhos que vão ofertar e dizimar na Tua casa. E cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que abençoa sem acrescentar dores, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a Tua igreja e sobre os Teus filhos, e que as portas, Senhor, continue aberta para cada um dos Teus filhos, e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Oferte e desejo com alegria nesta noite. Eu ouvi
Maravilha. Nós estamos felizes porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui hoje, adorando a Ele, glorificando o nome dEle, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero deixar aqui os avisos. Amanhã nós temos o nosso pós-conferência Curados, a partir das 20 horas. Eu convido você para estar aqui, está uma bênção. Nós estamos ministrando a palavra de Deus, mostrando que nós somos curados por Deus. Amém. Amém? Nós somos curados. E quando somos curados, nós damos frutos. Então, eu gostaria que todos estejam aqui, você, sua família, convide alguém para estar aqui e nós vamos estar ministrando sobre a sua vida. E eu creio que Deus, Ele vai continuar realizando aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Amém? Já abre a sua Bíblia no capítulo que nós temos, no capítulo de número 14 de Lucas. Amém? Já fica aberto aí. E terça-feira temos o ciclo de oração. Amém? Então, a partir das 7 da manhã às 8, estarão aqui as irmãs orando a Deus, buscando a Deus pela vida de todos. Na quarta-feira, o nosso culto com propósito de adorar o Senhor, e o tema é que o Senhor cresça e que cada um de nós diminuímos. Né? Isso é importante, né? Como é bom, né? Ver Cristo crescer através de nós. Isso que o Senhor nos chamou. Né? E é muito lindo esse texto, viu? É muito bom a gente meditar nesse capítulo aí, que Jesus, né? João Batista fala a respeito de Jesus. E domingo nós temos a nossa ceia. Domingo é a ceia. Então convido você para que esteja aqui domingo adorando ao Senhor. Amém? Então, irmãos, eu gostaria que você não deixe, tá, de estar aqui na ceia do Senhor, tá bom? Ó, o nosso projeto aqui, que é o Bálsamo de Gileade, não é isso? Que é a visão, a missão da igreja, a identidade da igreja. Todos nós sabemos que identidade é aquilo que todo mundo olha para você e vê. Não é isso? Quando você chega ali no lugar, quem chega primeiro? É a sua identidade. Por quê? Você pode chegar ali, mas se você for comprar alguma coisa no comércio, dependendo se for identificar, eles vão te pedir um documento com a sua identificação pessoal, a sua identidade. Então, qual é a identidade da Igreja Redimindo Vidas? É o bálsamo de Gileade, o bálsamo que sara, que essa é a visão da igreja, a missão da igreja. Nós estamos baseados em Isaías 61, verso 3, amém? Quando nós lemos lá do verso 1 ao verso 3, nós aprendemos e divulgamos o que nós somos, né? Então a nossa metodologia é nos tornarmos, né, uma mente, né, uma igreja que cura, tá? Uma igreja que cura, né? Uma igreja que está aí pronta para curar as pessoas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela está dentro de nós. Então, quando nós falamos da mente de Cristo, nós estamos falando de corpo, alma e espírito, né? Plenamente, quando nós estamos falando disso, é o espírito, alma e corpo plenamente curados para a glória de Deus. Tá bom? É nós transmitir a palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus para as pessoas, transmitir essa palavra de Deus para mostrar para as pessoas que quando elas estão aí diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, ela é curada corpo, alma e espírito.
Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, há algo muito importante que nós devemos aprender. Algo muito importante. Deus, Ele nos cura de tudo. Deus, Ele está pronto para nos curar de tudo. Mesmo que eu e você esteja passando por uma prova, por uma dificuldade na vida, Deus, Ele vai nos fortalecer para passar por isso. Também a pessoa está ali morrendo ali com câncer, com uma doença terminal, mas ele está ali glorificando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Então o que é a biblioterapia? É a palavra de Deus curando as nossas emoções, que é a nossa alma. Então a biblioterapia que nós vamos aplicar aqui, nós vamos aplicar a biblioterapia para curar a minha alma, curar a sua alma, para nos sarar todas as nossas emoções, tudo aquilo que nos perturba, tá bom? E o que é, né? Então nós vamos aplicar a biblioterapia. Tá? Primeiro nós estamos aqui ministrando a nossa metodologia, que é o bálsamo de Gileade. Depois nós vamos aplicar a biblioterapia, que é a palavra de Deus, falar para as pessoas aqui na igreja, como ele vai ser curado. Passamos aqui o livro, quem foi domingo, não foi? Isso. Quem não teve aqui domingo? Presta aqui. Aqui, ó. Nós vamos ministrar em cima desse livro aqui a biblioterapia, que vai ser uma palavra para Deus curar as suas emoções. Tá, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, a primeira coisa que Jesus fez foi curar as pessoas. Os discípulos, enquanto eles não foram curados durante aqueles 3 anos e meio, eles não teve esperança, não tinha nem interesse por aquilo que Jesus ministrava sobre eles, enquanto eles não entenderam. E isso foi através da ministração do Senhor Jesus. Então isso vai ser a biblioterapia, tá bom? Nós vamos aplicar a palavra de Deus. Nós vamos mostrar para as pessoas a palavra de Deus. Nós fizemos nossa primeira conferência, e na primeira conferência nós vimos o Senhor fazer tantas coisas, nós ouvimos pessoas falar o que Deus fez na vida delas, tá bom? E o terceiro ponto no nosso projeto Bálsamo de Gileade é discipular, que vai ser o nosso modelo, tá bom? Que nós vamos aqui discipular as pessoas. Por que discipular? Discipular é você pôr as pessoas para fazer aquilo que o Senhor Jesus ensinou, que é o modelo inspirado por Jesus, é aquilo que ele ensinou, o discipulado. Jesus ensinou o discipulado. É um modelo de ganhar almas para o reino dele. E hoje nós vamos ministrar sobre isso. Amém? Amém, Jesus. Então, eu gostaria que você não deixe de estar aqui na segunda-feira. Não deixe de maneira nenhuma de trazer pessoas para participar. Amém? E eu gostaria que você abrisse o seu coração para que Deus Ele pudesse trabalhar no seu coração, trabalhar na sua mente, para você ser um discipulador. Um discipulador. Amém? Mas está tão difícil fazer a obra de Deus. Jesus diz assim: o meu fardo é o quê? Leve e suave. Se eu e você fizer de coração para Deus, nós vamos sentir paz, tranquilidade. Tudo aquilo que você faz para Deus e você não sente paz e nem tranquilidade, então tem alguma coisa errada. Irmão, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é tremenda. Quando você pega esse texto que nós lemos aqui,
esse texto ele tem dois pontos muito importantes. Ele fala do quê? Primeiro, ele fala que um homem, antes de edificar um castelo, ele vai sentar na mesa e calcular o que ele vai fazer nisso. E depois o outro, quando ele sabe que está vindo um exército para guerrear com ele, ele tem que saber se 10 mil homens dá para combater contra 20. Jesus aqui ele está mostrando que antes que eu e você escolha ele, nós temos que assentar e ver se é isso mesmo que nós queremos fazer. Se você pegar essa palavra e começar a pesquisar, você vai descobrir que Jesus estava falando isso. Então ele nos dá todas as formas para nós servir ele com alegria. Amém? Amém. Eu gostaria que você abriu aí a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, tá? Eu tenho um tema para a mensagem de hoje, que está em Lucas 14, 25, que é o tema Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Cristo em primeiro lugar em nossa vida, tá? Está conosco o Neilson e a esposa Marisa, está nos visitando. Vamos dar um sorriso bem-vindo para eles, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem, Deus abençoe, irmão Neilson. É uma bênção, né? É uma pérola preciosa de Jesus. Durante a semana, pastor, o senhor está dando a gente aqui, porque Deus abriu a porta do serviço, trabalho fechado. Aí você já sabe, pega o ônibus. Amém. Fique à vontade, viu? Deus abençoe. Então, irmãos, o preço para seguir Jesus é renunciar do eu. O preço para mim e você seguir Jesus é nós renunciar do nosso eu. O versículo base que eu quero ler nessa noite, ele é o versículo de número 27, no capítulo 14. 27, que diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Preste atenção. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando assim, ó: aquele que não negar o eu não pode ser o meu discípulo. O que nos impede de servir Jesus é o meu e o seu eu. Porque o meu e o seu eu, ele trabalha totalmente ao contrário à vontade de Jesus no reino dele. O meu eu, ele sempre vai achar alguma coisa para mim não estar servindo a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é abandonar o nosso eu. Porque com o nosso eu, nós tornamos um semi-Deus. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar de Deus. Não, nós não podemos. Nós vamos sempre ter razão naquilo que muitas das vezes não temos. Devemos estar cientes que eu sou somente o Deus Todo-Poderoso. Só eu e você achar que o eu que está dentro de nós é maior do que Deus, nós já estamos nos colocando no lugar de Deus. Porque o próprio Deus fala para Moisés assim, fala para eles, Moisés, que o eu sou foi quem te enviou. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. O eu quer dizer Deus. Tudo é Deus, tudo é para Deus.
não cabe eu e você usar essa expressão. Quando reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, é o fato primordial da nossa história de vida. Quando eu e você reconhecemos Deus como Deus na nossa vida, você reconheceu tudo, você está disposto a fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque nós não trocamos essa identidade por nada. Conhecendo a Cristo, nós temos Ele dentro de nós. Nós temos Ele dentro de nós. Nós vivemos com Ele, nós caminhamos com Ele, morremos por Ele e vivemos com Ele e vamos morar com Ele. Nada pode te impedir de servir a Deus se nós tirarmos o eu e servir Ele em espírito e verdade. Agora eu gostaria que nós lemos o versículo de número 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, amém? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, aí Jesus, ele fala para eles, se alguém vier após mim, tá? Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, que é o eu, não pode ser o meu discípulo. Eu ministrei aqui no domingo retrasado, eu falei mais ou menos isso que eu vou falar aqui de novo. Servir a Deus é fácil? Não é fácil. Porque exige renúncia. Exige eu e você renunciar. É esquecer nós e pôr Deus em primeiro lugar da minha e da sua vida. Você acha que quando Jesus fala assim, ó, toma sobre vocês o meu jugo, porque ele é leve e suave, Jesus estava falando com ele de renunciar. É renunciar tudo e entrar debaixo do jugo de Jesus. Já viu aquelas pessoas que falam assim, esse jugo está muito pesado. Antigamente as pessoas usavam muito essa expressão com as igrejas, que, né, os costumes de muitas igrejas, falavam, aquela igreja tem um jugo muito pesado. Por quê? É aquilo que o homem não consegue, não suporta levar, carregar. Então, não tem como eu servir Jesus se eu não negar o meu eu, as minhas vontades, as minhas manzelas, aquilo que me traz prazer. Não tem como servir Jesus. Os milhares e multidões que seguiam Jesus renunciaram, faziam sacrifício para encontrar Jesus. Lucas capítulo 21. A multidão, ou melhor, Lucas capítulo 12, versículo 1. A multidão que seguia Jesus, elas renunciavam tudo. Olha lá, ajuntando-se entretanto muitos, preste atenção, muitos milhares de pessoas. Segundo os historiadores, as pessoas que seguiam Jesus durante o dia aproximavam-se de 10 mil a 20 mil pessoas que seguiam Jesus por dia. De sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ora, esquece os fariseus, porque eles são hipócritas. Eles falam que eles não vivem, eles estão cheios de hipocrisia. Então,
os discípulos de Jesus, a multidão, ela seguia Jesus, aplicando para nós não podemos falar que está difícil para seguir Jesus. Vamos lá em João 6, 24. João capítulo 6, versículo 24. Não podemos falar assim, é difícil servir Jesus. Por que é difícil servir Jesus? As pessoas que o seguiam eram muitas pessoas. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum buscar quem? Em busca de Jesus. Isso que é ser discípulo. Eu e você não podemos pôr dificuldade para servir ou seguir Jesus. Outra coisa, Deus, para servir Jesus, Deus não conta com os medrosos e tímidos para a sua obra. Juízes 7:3, o que nós lemos lá? Gideão, ele foi para uma batalha e ele tinha 32 mil soldados. E Deus falou para ele: Gideão, é muito homem. É muito homem. E eu não vou querer esse tanto de homem. Fala para aqueles que são tímidos e para os medrosos, para que eles podem voltar para as suas casas. E a Bíblia diz que foram para as suas casas 22 mil homens e ficou 10. Deus não conta com pessoas medrosas e tímidas. Não tem como ser discípulo de Jesus quem tem medo, quem é medroso. Será que vai dar certo? Não, eu vou conseguir. Deus não conta com os medrosos e com os tímidos para a sua obra. Quando temos um foco com o reino de Deus, jamais Ele nos abandona. Deus nunca vai abandonar aquele que tem um foco no seu reino, aquele que mira o reino de Deus, nunca vai perder o foco. Por quê? Porque Deus tem compromisso com ele. Ele não deixa seus discípulos a sós. Ele não deixa os seus discípulos a sós. Um discípulo jamais abandona o seu mestre, o seu tutor, porque o seu mestre o leva para a casa do pão. Aonde nós vimos isso? Leia Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1, versículo 8 ao 19. O que nós aprendemos em Ruth? Nós aprendemos que Noemi, uma mulher que tinha 2 noras. O que acontece? A Bíblia diz que morre o esposo das 3, e fica as 3 viúvas. E a Bíblia fala que Noemi preocupa com todas elas, e principalmente com as noras. Ela fala: e agora? Eu não posso fazer nada por vocês, eu vou voltar para a minha terra. E a Bíblia diz que ela aconselha elas e fala para elas: olha, eu não vou casar mais. Se eu casar, eu não vou ter filhos. Não vai ter condições de eu engravidar e ter filhos para vocês casar com eles e me dar neto. Então, cada um pode ir ali para a casa do seu pai. E a Bíblia fala que uma das suas noras todas elas ouviram o conselho da sogra, e uma delas o abraçou e despediu ela e foi embora para os seus deuses e para a sua terra. E Ruth, o que Ruth fez?
Ruth abraçou ela, chorou com ela e falou para ela: aonde você for, eu irei. Aleluia. E a Bíblia diz que Naomi então pegou ela e disse: vamos então voltar para Belém, terra do pão. Ela honrou a sogra. Então, quando nós honramos as pessoas, Deus nos dá o pão. Quando nós honramos Jesus, Ele nos alimenta com o pão, que é o próprio Jesus. Ele nos alimenta. E assim diz: assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é essa Noemi? Está vendo? Ela nunca imaginava que ela ia retornar para a cidade e o povo da cidade que conhecia ela ia ajudar ela. Mas a Bíblia diz que Deus honrou Ruth, porque Ruth honrou Noemi. Deus vai me honrar porque eu honro aquele que me honra. Se eu estou sendo discipulado por alguém, eu vou ser honrado por quê? Porque eu estou honrando aquele que Deus chamou para me discipular. Foi o que aconteceu com Ruth. Mateus capítulo 7, 29. O mestre Jesus, ele tinha autoridade e os seus discípulos contemplavam os seus milagres que eram feitos. Volta lá no verso de número... Isso mesmo. É isso aí. Depois eu quero que você coloque no 8, no verso 1. Porquanto ensinava tendo autoridade, e não como os escribas, que não tinham autoridade para ensinar. Os escribas, eles ensinavam no templo e o povo, e ele entrava como nada. Mas quando Jesus começava a ensinar, a autoridade que saía de Jesus era tão grande que as pessoas tinham prazer de ouvir Jesus. Você quer ter autoridade para ministrar e as pessoas apaixonar por aquilo que você está fazendo? É quando você ora a Deus e busca a Deus. Olha o que diz o verso 8, capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Irmãos, está vendo? Jesus, ele tinha para dar para os seus discípulos. Jesus, ele tinha prazer em alimentar os discípulos dele. E a Bíblia diz que, descendo ele do monte, o seguia uma grande multidão, porque sabia que Jesus tinha um pão espiritual, sabia que Jesus tinha cura, sabia que Jesus ia curar os enfermos. Nós precisamos de ter esse desejo de ser discípulos de Jesus. Antes de seguir Jesus, temos que ter certeza se é isso que queremos. É verdade. Ou acha que seguir Jesus é simplesmente aceitar Ele? É isso que você está querendo? A Bíblia diz, a história diz, a Bíblia também fala que o apóstolo Paulo, antes dele tomar de fato, de verdade, o gosto de ser apóstolo, ele passou 3 anos estudando a palavra de Deus. Então, antes de seguir Jesus, temos que ter a certeza se é isso que queremos. Talvez escolher ser discípulo de Jesus, vamos ter que renunciar àquilo que mais queremos, aquilo que está mais escondido. Porque para seguir Jesus, é eu e você, nós temos que renunciar.
é abandonar. É chegar diante dele e olhar para dentro de nós e confessar para ele os nossos pecados. Porque nós vamos ter que renunciar àquilo que mais queremos. Mateus 8, versículo 19. Eu e você vai ter que renunciar. E o que está acontecendo? Que as pessoas, elas querem servir Jesus sem renúncia. Elas querem servir Jesus do jeito que elas acham. Está muito bom. Servir Jesus dessa maneira está bom demais. E aproximou-se dele o escriba e disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu irei. Aleluia. Glória. Eu irei. Aonde o Senhor quiser, Aleluia. eu irei com o Senhor. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus. Aí Jesus, meu filho, você vem? Então vamos lá. As raposas têm aonde seus lugares para ir. À noite esconder, dormir as raposas. As aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto? É isso mesmo que você quer? Aí, no verso de número 21, aparece o outro. Disse seus discípulos: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Aí Jesus fala aqui para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. É brincadeira servir Jesus? Servir Jesus é nós renunciar àquilo que nós mais gostamos. Por que Jesus, ele está falando aqui para esse discípulo? Por que Jesus falou isso para ele? Jesus estava falando para ele que o reino dele é mais importante do que qualquer coisa. Irmão, fala para você, existe algo mais importante para você em um dia, a não ser sepultar o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, alguém? Eu acho que não existe. Você abandonaria tudo para ir enterrar seu pai, alguém da sua família. Então Jesus falou assim: para mim seguir, você tem que estar disposto a deixar a outros sepultar os seus mortos. Seu pai, quem for. Está disposto a seguir? É fácil seguir Jesus? Não. Aquilo que está lá escondido? Não, não é não. Aquilo que está bem oculto, escondido, você pegar aquilo ali, tirar e abandonar, jogar aquilo fora e falar assim: hoje eu sou servo do Senhor. Hoje eu estou abandonando tudo por amor ao meu Senhor. Deixa eu te falar, nem eu, nem você é a última batata do sabão. Não, Deus faz isso por mim. Esquece isso, meu irmão. Para Deus fazer alguma coisa por mim, por você, nós temos que ter compromisso com Ele. As outras coisas para mim, sabe o que é? É o acaso. Aconteceu o que tinha que acontecer. E nós achamos que Deus está nos dando, enquanto eu e você não tem compromisso com Ele. A Bíblia diz: aquele que não tem compromisso com Ele, ele não tem compromisso também com Ele não. Por quê? Porque Ele tem que se permanecer fiel. Já pensou se Deus tem compromisso com os infiéis? Eu e você podemos pegar a nossa barraca e falar: Jesus, tchau, esse céu está muito esquisito. É complicado. Servir Jesus é complicado. Nós temos que renunciar, porque nem eu e nem você é a última batata do sacolão. É duro. Os discípulos de Jesus
tem prazer em aprender a sua palavra. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ter prazer em aprender a palavra dele. E o que tem de crente que não tem paciência para aprender de Deus, não está escrito. Alguns falam no gibi, né? Eu falo, não está escrito de pessoas que não têm prazer em aprender a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 38. Os discípulos de Jesus têm prazer em aprender da sua palavra. Jesus, porém, disse-lhes: segue-me e deixa. João 1,38. Jesus, ali, André e o outro discípulo, que a Bíblia não relata o nome dele, eles seguem Jesus, vai até a casa de Jesus e fica com Jesus o dia todo. Jesus, voltando-se, vendo que eles seguiam, disse-lhes: quem buscais? Jesus, ele sempre aproveitava daquele momento para pegar algo. E eles disseram: Rabi, mestre, onde moras? E se você ler esse texto, vamos ler lá. E ele diz: vinde e veja. E foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Isso é prazer de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter prazer de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer. Nós temos aqui, a pós-cura. Bálsamo de Gileade, né? Que foi a conferência, pós-curados, pós-conferência. Quantas pessoas, irmãos, poderiam estar aqui e não vêm? Irmãos, Jesus, ele não vai descer para o céu e ser onisciente, onipresente, onipotente, e está em todas as igrejas da face da terra para os crentes irem à igreja. Jesus, ele não vai enviar um mensageiro, um anjo angelical, e ele vai ficar aqui dentro recebendo os crentes para fazer, não, Deus está nessa igreja. Servir Jesus é Hebreus. Vai para nós, fazendo um favor. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Servir Jesus é Hebreus, fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Romanos capítulo de número 1, versículo 17. Põe lá para nós. Olha o que é a fé, o que é servir Jesus, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É na palavra, é ser um discípulo, aquele que vive na palavra, se alimentando da palavra de Deus. É isso que é servir a Deus, é isso que é ter sede de Deus, é estar na casa de Deus, é pertencer ao reino de Deus. Irmãos, isso aqui é muito terrível. Se o Evangelho de Cristo escandaliza eu e você, podemos abandonar o nosso mestre. O Evangelho de Cristo te escandaliza? Você é Deus mesmo? Irmão, cuidado com isso aí. Você é crente, mas calma aí, vai devagar. Vai devagar. Não. O Evangelho de Cristo, ele não pode nos escandalizar. João 6, 60. João capítulo 6, versículo 60. Não pode me escandalizar e nem te escandalizar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir?
Pega a maneira aí, pastor. Senão os crentes vão tudo embora da sua igreja. Tchau. Sabe por quê? Porque a igreja não é do pastor. A palavra de Deus não é do pastor. E por isso que tem muitas igrejas hoje lotadas. Não quero dizer que as igrejas que estão superlotadas hoje, elas não pregam a palavra de Deus com veracidade, com sinceridade, com respeito. Não quero dizer isso. Mas tem algumas por aí que o povo não quer ouvir a verdade e o pastor tão pouco importa em pregar a verdade. Vai lá, moçada. E Jesus, presta atenção, sabendo com Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam dentro deles, dentro do coração deles lá, disse-lhes isso. Espera aí, vocês estão escandalizados? Vocês estão escandalizados com o que eu estou falando? Presta atenção. Isso foi há 2000 anos atrás. Não tinha internet, né? Não tinha luz, não tinha nada. Já se escandalizavam com Jesus. E hoje? Vamos bem à frente. No verso 67, último versículo. 67. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar? Irmão, Jesus, ele tinha convicção do que ele estava fazendo na terra. Então, nós como discípulos de Jesus, nós temos que confrontar as pessoas para que elas entendam que Jesus, ele não precisa de esmola. Eu vou para o culto hoje porque eu tenho dó do pastor. Não adianta, com ele não tem isso. O que ele diz? Para os da multidão, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu faço presente. Glória a Deus. Jesus não está preocupado com o número. Lógico que o número é bom. Eram muitos os que seguiam. Lógico que no meio da multidão, ele vai escolher pessoas capacitadas para discipular a multidão. Isso é muito importante a multidão. Por isso que ele agregava a multidão, para que no meio da multidão saísse aqueles que iriam discipular a maior parte da multidão. Moisés fez isso. Já ensinou Moisés, falou para Moisés fazer isso. Aí, irmãos, nós olhamos para Jesus, Jesus fala assim: aí, quem vai querer ser o primeiro? E Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos, se só em ti tem palavra de vida eterna? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que de 70 ficou 12. Sabe o que quer dizer isso? Saiu 50, 60, ou melhor, 58 foi embora. Misericórdia. 58. Jesus perdeu 58 discípulos. Mas você acha que eles saíram de uma vez? Leia o texto depois na sua casa que você vai ver que eles foram afastando de Jesus. Vamos lá. Aí Pedro chega e fala: hoje nós vamos para Belém. Tá. Já sabe o caminho. João, hoje nós vamos para Nazaré. Menino. Hoje nós vamos passar por Samaria.
eu tenho outro compromisso. E foram saindo. Por quê? Porque eles não queriam ser discipulados. Eles não queriam ser discipulados. Seguir a Cristo ou seguir Cristo é um ato de renúncia. É olhar para dentro de você e ver Cristo e não ter lugar para você. Tá? Ser discípulo de Cristo é olhar para dentro de você e não ver você, é ver Cristo dentro de você. Amém. É você ter as partículas de Cristo. É nós sermos como Ele e andar como Ele. Isso é ser discípulo de Cristo. É parecer com Cristo. É ter o cheiro de Cristo. É abraçar como Cristo abraçou. É isso. Você vai olhar para dentro de você, você não vê o eu, aquele que está lá, você vai ver Cristo dentro de você. Cristo ele tem que estar dentro de mim, Cristo ele tem que estar dentro de você. Você tem que olhar em todas as esferas, você tem que ver Cristo. Se fosse Jesus no meu lugar, ele faria o que eu faço? Se fosse Jesus no seu lugar, ele faria o que você faz? Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Olha aqui, você tem que amor, por quê? O pai, a mãe, meu filho, vamos fazer isso. Está impedindo de você vir na igreja? Está impedindo de você servir Jesus? Está impedindo de você ser um cristão? Então você tem que abandonar ele. Se você abandonar ele, você vai ter um inimigo. Agora é crente, ficou chato, agora é crente, não quer mais ficar em casa, e começa. Mas você sabe o que você quer. Você sabe o que você escolheu. Aí Jesus fala assim, e ainda, não é só isso não, e ainda, volta lá um pouquinho para nós, 26, e ainda a sua própria vida. Está disposto a abandonar a sua própria vida por Cristo? Será que eu posso trabalhar aqui? Hoje é domingo. O patrão me chamou para me trabalhar, mas não é obrigado a trabalhar, né? Não é obrigado a fazer uma hora extra. Se eu fizer essa hora extra, eu vou ganhar tanto e tal, mas eu não vou poder ir. Mas se eu fizer essa hora extra aqui, eu vou ganhar R$500. A coisa vai ser boa, né? Aí você toma a decisão. E ainda também a sua vida, aquilo que te dá prazer, aquilo que vai te dar um lucro, que ele não vai te causar prejuízo, porque você sabe que você está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Irmãos, aí Jesus fala assim, aquele que não fizer isso, esse amor. Irmãos, ser discípulo de Jesus não é brincadeira. Aí ele fala assim, não pode ser o meu discípulo. Aí o camarada, mesmo que o camarada chega numa empresa com um currículo maravilhoso, o currículo, ele é o melhor currículo que chega lá.
Aí o patrão, o chefe lá, aquele que, né, do recurso humano está lá olhando, o seu currículo é bom, mas você não serve para a empresa. Aí o cara fala, o que impede? Eles viram alguma coisa que não serve para eles. Assim, Jesus, não tem como entrar no reino de Deus se nós não renunciar. O discípulo, ele tem que renunciar. Ele tem que ter prazer em servir a Deus. Ele tem que ter hora marcada com Deus. Os meus trabalhos, os meus problemas, os meus lazeres, nada disso pode me ocupar quando eu tenho compromisso com Deus. Ah, mas eu não posso? Pode, lógico. Mas qual é o seu compromisso com o rei? Faça o seu compromisso com o rei, independente do meu compromisso de trabalho, do meu lazer. Porque o compromisso com o reino de Deus vai nos impedir de chegar no céu, se nós não tivermos um compromisso sincero com o reino de Deus. Para nós terminar, discipular é ter paixão pelo mestre, é seguir os seus passos, é seguir Cristo e seguir aquele que Cristo te deu como mentor. Isso é ser discípulo, é seguir a Cristo e seguir aquele que Ele te deu como mentor. Quem que Cristo te deu como mentor? Isso é ser discípulo de Jesus. É procurar fazer discípulo. É você esmagar o eu e olhar para Cristo e dizer, estou disposto a morrer por ti. Meu irmão, se você não está disposto a fazer isso, me desculpa, você está perdendo tempo. Não perca o tempo que você tem. Vai ganhar dinheiro, vai investir, vai fazer aquilo que está ao seu alcance antes que você morra. Porque se eu e você não estiver disposto, não tem. Se está dentro de você essa convicção, eu não quero, esse negócio não dá para mim. Esse barco de Jesus é furada. Pula dele. Você vai afundar, mas o barco de Jesus vai continuar. Irmão, é difícil. É triste para quem não quer, mas não é difícil ser um discípulo de Jesus. É obedecer. Romanos, que nós já lemos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É da fé que eu e você vai viver. Está ruim? Está difícil? Jesus está comigo. Está difícil para servir Jesus? Ok, deixa eu te falar para você. Não importa o tamanho do meu e do seu pecado. Sabe o que importa? É eu e você chegar diante dele e falar, Jesus, eu não estou aguentando não. Eu preciso do Senhor. O Senhor tem que segurar as minhas mãos, porque eu vou cair. Sabe o que ele vai fazer? Pode ser que a partir de hoje eu tomo conta. Amém. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar um mentor perto de você. Ele vai colocar um pastor para te aconselhar. Glória a Deus. Meu irmão, eu recebo pessoa aqui na igreja que vem de longe para me ajudar e aconselhar ele quando eu não vou na casa dele. Pessoas que estão em desespero de algo de espírito.
Eu te convido para ficar de pé e nós orar ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse à disposição para fazer a obra de Deus. Amém. Para estar disposto Aleluia. Glória a Deus. a servir nessa casa. Amém. A servir o Senhor nesta casa.